Amados irmãos, amadas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. É com um coração muito feliz que nós estamos aqui iniciando mais uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Este momento que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da Cidade Luminárias, concede, meus irmãos, para todos nós, como um momento em que elevamos o pensamento a Deus, abrimos o coração a Jesus e estamos aqui, presentes, para acolher em nossa alma um esclarecimento, uma palavra de esperança, uma palavra de consolação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos e é com muita alegria que hoje nós vamos começar a nossa reflexão de domingo compartilhando aqui um ensinamento que se encontra na nossa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está nos inspirando aqui hoje. Este ensinamento, meus irmãos, nos diz o seguinte: a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a qual se liga pelo seu grau de adiantamento. Novamente, meus irmãos, vejamos aqui juntos esta frase do Evangelho segundo o Espiritismo que irá inspirar a nossa reflexão de hoje. A situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a qual ele se liga, de acordo com seu grau de adiantamento. Meus amados irmãos, ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa vida aqui na Terra, nós observamos muitas situações infelizes, muitos momentos amargos. Nós passamos por etapas que são muito doloridas para nós aqui nesta existência terrena. E muitas vezes, meus irmãos, com o coração aflito, nós questionamos a Deus: Pai, por que isso está acontecendo comigo? Por que tanta dor? Por que tantos infortúnios? Por que tanta maldade ainda no mundo? Meus irmãos, quem de nós já não perguntou a Deus, nosso amado Pai, o porquê de tanto sofrimento, o porquê de tanta dor, ou porquê de tanta maldade ainda na terra? Pois o nosso coração fica dolorido, o nosso coração ele sente quando estamos de frente para essas situações. E hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a resposta do porquê estarmos aqui nesta condição, passando por tudo isso nessa existência, do porquê ainda estarmos neste mundo, vivenciando, observando, ouvindo tantas dores, tantos infortúnios, tantos males. O Evangelho nos esclarece dizendo: olha só, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a qual ele se liga. Ou seja, meus irmãos, se estamos aqui nesta existência, neste mundo em que as provas, as expiações, os desafios, as dores ainda se fazem presente, é porque talvez precisemos, meus irmãos, estar aqui. É porque o nosso espírito necessita ainda passar pelos desafios, pelos momentos que este mundo pode nos proporcionar. Se estamos aqui na Terra ainda passando por essas existências neste mundo, é porque o nosso espírito aqui ainda se liga, simpatiza e precisa estar aqui para aprender. O Evangelho não nos afirma que a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a qual ele se liga. Se o nosso mundo ainda é um mundo de provas e expiações, é porque o nosso espírito ainda necessita, meus irmãos, passar pelas situações e momentos que este mundo de provas e expiações proporciona.
Mas não desanimemos com isso, não deixemos que o nosso coração se torne amargo, mas lembremos sempre de Jesus. Sobretudo o Cristo que esteve aqui, presente conosco, há 2000 anos atrás. Jesus esteve neste mundo, meus irmãos, para nos auxiliar na caminhada, para nos lembrar da nossa essência, da necessidade da renovação, da necessidade do amor e da caridade. Jesus esteve aqui, neste mundo tão amargo ainda, e ele disse para todos nós: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Amados irmãos, vejamos essas palavras do Cristo: neste mundo vocês terão aflições, afirmando que aqui ainda passaremos por situações e infortúnios ainda muito aflitivos. Mas Cristo diz: contudo, tenham ânimo, que tenhamos fé, que tenhamos esperança e coragem, pois o Cristo afirma: eu venci o mundo. Depositando com essas palavras esperança em nosso coração, afirmando que este mundo que estamos não é fácil, mas com fé, perseverança, com coragem e com paz em Jesus, dentro do nosso coração, nós podemos vencer todas as batalhas deste mundo e sairmos, meus irmãos, desta existência vitoriosos, espiritualmente falando. Meus amados irmãos em Jesus, que essas palavras possam ser um bálsamo que acalme a nossa alma de frente para tanta tristeza, tantos males, tantos infortúnios que nós nos deparamos ao longo do dia a dia. Que essas palavras possam ser de perseverança e de muita fé para o nosso coração. Cristo afirma: eu venci o mundo. E essas palavras depositam muita esperança em nosso coração. Meus amados irmãos em Jesus, eu vou convidar a todos para encerrarmos o nosso evangelho deste domingo com essas palavras em nosso coração, encerrando aqui com as palavras de Jesus, meus irmãos. E vamos nos lembrar que esta nossa mensagem de hoje, ela foi inspirada no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 24. Inclusive, meus irmãos, esse trecho inicial que nós destacamos aqui é um trecho desta passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amados irmãos, fiquemos todos em paz neste domingo, nos lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da Cidade Luminárias para todos nós. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e fiquemos com a nossa alma hoje preenchida de fé e de ânimo, meus irmãos, para continuar a nossa caminhada aqui. E que assim seja.